Bom, vamos dar início agora à segunda parte. São 3 atos normativos. Esses atos normativos são atos referentes àquele conselho cibernético que nós criamos. Então, nós temos que ter medidas de prevenção e de repressão. Então, temos aqui esse primeiro protocolo, é uma proposta de instituição do protocolo de investigação. A segunda proposta é uma proposta de gerenciamento de crise. E a terceira proposta é a proposta de prevenção de incidentes cibernéticos. Isso foi elaborado por pessoas que têm expertise nessa área, que não é o meu caso. Eu, claro que procurei me assenhorear do que está escrito aqui, mas são provimentos que vão resultar em resoluções, né, Marco? Vão resultar em resoluções que visam essa área cibernética. Então, procuramos rever tudo, submeter a esse comitê de inteligência, que é do Exército, Polícia Federal, etc., e eles deram o ok, dizendo que nós estamos cumprindo bons padrões de prevenção, gerenciamento de crise e proteção de dados. Há divergência em aprovar esses atos? Estão aprovados. Anote o resultado. Chama agora recurso administrativo, procedimento de controle administrativo. Relator o conselheiro Luiz Fernando Keppen, requerente Aldo Cláudio Diniz, requerido Tribunal Regional Eleitoral de Amazonas. Estava pautado para a 49ª sessão virtual, foi retirada a pedido do conselheiro Henrique Ávila, que não está no plenário virtual. Eu verifico que não está. Vamos trocar. E quem pediu foi o Ávila. Então, para recurso administrativo, procedimento de controle administrativo 3546, conselheira Candice Galvão Jobim. Requerente Vicença de Jesus Pinto e requerido Tribunal de Justiça do Ceará, pautado na 73ª sessão virtual e retirado pelo então presidente ministro Dias Toffoli. Trata-se com marca de independência, de instituição interina, cartório de registro civil, desinteresse, candidatos aprovados, enfim, com a palavra a conselheira Candice Avocá Galvão Jobim. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de pedido de providências, então, em que a requerente se insurge contrato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a destituiu da interinidade do cartório de registro civil do distrito de Iapi, com marca de independência, Ceará. Monocraticamente, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que o provimento do CNJ número 77 veda a designação da viúva do antigo titular como interina da serventia após a vacância do ofício. No recurso administrativo, a requerente renova o argumento de que a abertura do concurso público para provimento da serventia alterou o fundamento da vacância e, no seu entendimento, eliminou a restrição então existente. Afirmou que a designação de delegatário na sede da comarca configurou anexação ou instalação de sucursal e que sua destituição ocorreu durante o período de isolamento social. É o relatório, senhor presidente. Você, nesse tempo, pode votar? A designação foi de viúva do antigo titular, não é? Isso. Como interino, eu estava aqui lendo para ver se faria já um resumo, né? E o nosso provimento, ele veda, não é isso? Essa designação. Ela foi chamada ao tribunal, agora durante o período de isolamento, e então foi informado a ela que ela estaria perdendo essa titularidade, né? Ela era interinidade.
E o que eu informo aqui é que a decisão, então, o provimento 77, ela veda a designação de cônjuges de antigos titulares para o exercício interino do ofício extrajudicial ela entende que essa vedação foi eliminada com a oferta do cartório de registro de imóveis em concurso público. Então, uma vez ofertado e ninguém tendo feito a opção por esse cartório, ela entende que essa vedação, então, do provimento 77, ela está excluída, né? Ela não deve ser aplicada. O que eu coloco é que é fato incontroverso que a requerente é viúva do antigo titular e, com a vacância da serventia, ela foi designada interina por ser a substituta mais antiga. A impossibilidade de cônjuges de antigos titulares de serventias extrajudiciais serem designados interinos é questão consolidada no âmbito deste Conselho, além de ser terminantemente vedada pelo provimento 77. Então, portanto, a respeito desse aspecto, é despiciando tecer maiores considerações. A tese de que a oferta da serventia em concurso público faria com que a delegação retornasse ao Estado e aboliria o vínculo da requerente com o antigo titular foi prontamente refutada na decisão monocrática impugnada. Conforme afirmado nos autos, inexiste fundamento jurídico que dê suporte ao raciocínio da requerente. O cartório do Registro Civil do Distrito de Iapi foi retomado pelo Estado com o falecimento do antigo titular e a designação da viúva como interina, embora seja a substituta mais antiga, violou, a meu ver, os princípios da moralidade e da eficiência. A ofensa a esses princípios constitucionais não foi convalidada pelo decurso do tempo e a oferta da serventia em concurso público não desfez o vínculo entre a requerente e o antigo titular. Dessa forma, não há ilegalidade no ato do TJ do Ceará, que destituiu a senhora Vicença de Jesus Pinto Souto da interinidade do cartório de registro civil do distrito do Iapi. Quanto ao inconformismo da requerente com a designação da titular do cartório do primeiro ofício da sede da comarca de Independência como interina da serventia vaga, não merece prosperar. Na ausência de substituto apto para assumir a interinidade, situação configurada nestes autos, o caput do artigo 5º do provimento 77 determina a designação de delegatário em exercício no mesmo município ou em município contíguo, que detenha uma das atribuições do cargo vago, o que foi feito pelo TJ do Ceará. Ao contrário do que sustentou a requerente, a designação de delegatário como interino do cartório de registro civil não configurou anexação ou instalação de sucursal, institutos cuja natureza jurídica em nada se assemelham à interinidade. Por fim, não há falar em irregularidade da destituição da requerente pelo fato de o ato ter sido praticado durante o período da pandemia, causado pelo novo coronavírus. Atos eventualmente praticados com o consentimento das partes não podem ser anulados, porque ela foi ao tribunal e ela concordou, né? Ao ser convocada para comparecer à sede da comarca de Independência, a requerente não suscitou a necessidade de isolamento social, como fator impeditivo, argumento que foi aventado somente após a sua destituição. Além disso, conforme registrado nos autos, o interino é nomeado em caráter precário e a revogação de sua designação independe de prévio contraditório. Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. É como voto, senhor presidente. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas pergunto se há divergência. Então, proclamo o resultado. Negado provimento ao recurso, que é os votos da relatora. Chama a julgamento agora o processo administrativo disciplinar 6481, relator conselheiro Mário Guerreiro, requerente do Conselho Nacional de Justiça, requerida Encarnação das Graças Sampaio Salgado. Desembargadora, plantão judiciário, favorecimento, organização criminosa, STJ, inquérito 1088, a ação penal número 896 do Distrito Federal. Obrigado, presidente. Aqui a questão de ordem, né, prorrogação de prazo, a primeira prorrogação de prazo do PAD, ao afastamento da magistrada. Eu estou votando pela manutenção do afastamento, primeiro porque é a primeira prorrogação, então acho que não é ainda um prazo excessivo, né, acho que é compatível com o tempo de instrução processual. E segundo, porque acho que se manteve, né, o quadro fático que justificou o afastamento em primeiro lugar.
Então, eu vou ler a ementa, que é curta, mas se algum conselheiro quiser, depois eu adentro no voto. Então, questão de ordem, processo administrativo disciplinar, primeira prorrogação de prazo para instrução. Medida imprescindível e cabível, artigo 14, parágrafo 9º da Resolução 135 do CNJ. Afastamento cautelar da desembargadora processada, contemporaneidade dos fatos que justificaram a medida, manutenção do afastamento. Basicamente é isso o voto, ministro. Não havendo divergência, proclama o resultado. Prorrogação do PAD. Aqui também é processo administrativo disciplinar 6919, também a prorrogação de PAD, conselheiro ministro Emanuel Pereira, o conselheiro. Requerente, Conselho Nacional de Justiça, requerido Valdsen da Silva Alves Pereira. Advogados, prorrogação de PAD, portaria número 6. Conselheiro Emanuel, Vossa Excelência, Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, sinteticamente e rapidamente, eu digo que, embora tenha me empenhado para concluir o feito antes do final do ano, o meu convencimento sobre a causa ainda não se apresenta absolutamente maduro, fazendo-se, então, necessária a avaliação do caso concreto sob enfoques ainda não abordados. E, considerando, senhor presidente, a proximidade do recesso judiciário e o termo final da última prorrogação, previsto para o dia 29 de dezembro, é que submeta a apreciação do plenário desta Casa a proposta de prorrogação do prazo para a finalização do presente feito por mais 140 dias na forma do artigo 14, parágrafo 9º da Resolução 185 desta Corte, senhor presidente. O Ministério Público acenou, de alguma forma. Vossa Excelência, gostaria de ter a palavra. Eu peço prorrogação. Não, o Ministério Público, a prorrogação eu já entendi. Agora, achei que o Ministério Público sim, pediu desculpe. a palavra, não me lembro. Achei que fez um pois não. movimento. Vossa Excelência pediu a palavra, procurador? Não, Excelência. Pois não. Obrigado, doutor Alcides. Não pedi. Obrigado, O presidente. conselheiro gostaria de usar da palavra. Há divergência nesse pedido de prorrogação? Né? Não havendo divergência, eu proclamo o resultado. Conselheira Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora-Geral de Justiça. Requerente Corregedoria Nacional de Justiça, requerido Maria Ofélia Silva Cavalcante Rodrigues. Assunto, provimento irregular, segundo o cartório tabelionário de protestos do Rio Lago. Excelência, a palavra, ministra Maria Tereza. Obrigada, senhor presidente. Eu indago se podemos dispensar a leitura do relatório. Não há sustentação, podemos. Não há? Então, este caso aqui é um caso que diz respeito ao concurso de cartório de Alagoas. Eu vou ler a ementa, porque claro, pode ser que tenha alguma indagação, porque eu já coloquei o voto à disposição, se Vossas Excelências entenderem que estão satisfeitos, tudo bem, senão eu já explico. Eu digo que é pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o prazo prescricional de 5 anos é inaplicável às hipóteses de revisão de ato administrativo de delegação de serventias extrajudiciais editados após a vigência da Constituição Federal, que violem diretamente as disposições previstas no artigo 236 da Constituição. Reconhecida a vacância da serventia extrajudicial por vício de inconstitucionalidade, provimento realizado em violação direta ao disposto no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição. Nomeação realizada para o exercício de cargo público, nos termos do artigo 96, a linha E da Constituição, após a entrada em vigência da Constituição, investidura em razão de aprovação em concurso realizado anteriormente à Constituição, para regime de natureza diversa, sem observância aos requisitos constitucionais de aprovação do concurso, de provas e títulos para o exercício em caráter privado, por delegação do poder público.
aplicação do artigo 236 da Constituição Federal, de forma imediata, observância das disposições constitucionais que prescindem de edição de lei superveniente, notadamente da Lei 9.835 de 94, precedentes do Supremo Tribunal Federal, e cabível qualquer forma de convalidação do ato administrativo que nomeou servidor para o exercício de cargo público, já então inexistente, para o exercício de cargo de natureza essencialmente distinta, em caráter privado, por delegação do poder público. Impossibilidade de ponderação de valores a sustentar a convalidação no tempo de ato irregular e ou nulo. Hipótese que não se trata de irregularidade ou ilegalidade, mas de inconstitucionalidade de ato administrativo, no qual incabível qualquer forma de convalidação. Nítida a ofensa aos princípios republicanos de igualdade, moralidade e impessoalidade que norteiam o acesso às funções públicas, a muito está assentado pelo Supremo Tribunal Federal, como no mandado de segurança 28279. Então, a decisão que declarou a vacância, pelo meu voto, fica mantida, razão pela qual eu nego provimento ao recurso. Aqui, senhor presidente, em brevíssimas linhas, neste caso, houve um concurso para ingresso antes da Constituição, mas só foi nomeado depois da Constituição e, portanto, se fosse antes da Constituição nomeado, seria servidor público, recebendo remuneração dos cofres públicos e não emolumentos. Mas como a nomeação se deu após a vigência da Constituição, o cargo já não existia mais. Então, eu trago aqui até a contexto que os concursos realizados anteriormente à Constituição não eram públicos, mas eram dirigidos aos servidores públicos ou das serventias especializadas. Então, eles não viabilizavam uma disputa com acesso universal entre os interessados. Então, aqui, eu entendo que, como o concurso foi realizado antes, mas a nomeação foi realizada depois, quando já não existia um cargo público, mas um cargo privado, não seria possível aqui este aproveitamento da forma como se pretendeu, e o ministro Emanuel atuou neste caso como, então, corregedor, substituindo ao ministro Humberto, né? Ele atuou, mas o feito não chegou a ser julgado e, portanto, voltou à minha relatoria, e aqui eu entendo, prezadíssimos colegas, que, inclusive, há uma petição nos autos que agora, nos últimos dias, aportou, suscitando uma questão de que, como existe um outro PP que estaria retirado de pauta, deveria ser julgado aquele PP em primeiro lugar. Eu apenas trago aqui ao contexto que aquele PP, o ministro Emanuel vai se lembrar bem, ele foi retirado da sessão virtual e, conforme mesmo Vossa Excelência Ministro Fux já deixou claro quando eu assumi, que nesses casos volta a estaca zero e, portanto, eu tenho que começar como relatora, como já aconteceu em um dos casos. Então, este não está julgado também, e tem um caráter diferencial em relação a este que eu estou trazendo. Então, este que eu estou trazendo, esta é a situação, o outro tem outros detalhes que eu quero examinar mais detidamente, porque, inclusive, não teria sido, né, a primeira nomeação, mas a nomeação de alguém depois de a primeira colocada ter desistido, uma vacância já na vigência da Constituição. Então, eu vejo como casos, embora possa parecer um pano de fundo semelhante, a situação é diferente. E eu estou trazendo este caso, que me parece não foi nunca julgado, e que a situação é bem clara para analisar alguém que tomou posse já quando não mais existia a Constituição, sob o enfoque de um serviço público, mas de um serviço privado, e que, portanto, a decisão que declarou pela vacância deste cartório, a meu ver, deve prevalecer, razão pela qual, pelo meu voto, eu estou negando o provimento ao recurso. Mas, se algum conselheiro quiser, eu posso ler o meu voto ou fazer algum outro esclarecimento. Mas, como eu já coloquei à disposição já há algum tempo, eu estou aqui à disposição, mas creio que talvez não seja necessário ler o inteiro, mas estou dando essas explicações. Se quiserem, eu posso fazer a leitura mais completa. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Emanuel.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista regimental, senhor presidente, desse processo. Pois não. Então, após o voto da ministra relatora, conselheira e ministra Maria Tereza Assis Moura, pediu vista o ministro Emanuel, que pediu vista o ministro Emanuel e conselheiro, Emanuel Pereira e conselheiro, aguardam os demais. Chama julgamento agora da relatoria da conselheira Candice Galvão Jobim, pedido de providência 403367, requerente Valfran de Aguiar Moreira, requerido Tribunal de Justiça do Rio. Advogado doutor Alexandre Reinaldo da Silva, que usará da palavra. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acesso judicial limitado, juizado especial, competência territorial ineficiente, proposição, procedimento, passo o relatório para a conselheira Candice Jobim. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de pedido de providências em que se aponta uma limitação injustificada no sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, relacionada à impossibilidade de distribuição de ações no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro contra pessoa jurídica de direito público que não esteja cadastrada no referido sistema. Em resumo, acho que eu vou até... O advogado não está presente? Pode continuar. Ah, então tá bom. Você escreveu, mas não está presente. Então vamos pela emenda. É um pedido de adoção de providências contra a restrição no sistema de peticionamento eletrônico do tribunal que limita o ajuizamento de ações nos juizados especiais da Fazenda Pública a entes previamente cadastrados sem possibilidade de edição. A instalação dos juizados especiais da Fazenda Pública apenas na comarca da capital não justifica a limitação do ajuizamento de demandas aos entes aí situados. A Lei 2.153 de 2009 não estabelece o foro competente para a propositura de demandas nos juizados fazendários e a legislação subsidiária, sobretudo a Lei 9.099 de 95, a depender do caso concreto, mitiga a regra de ajuizamento de ações no domicílio do réu. A definição do lugar para ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública estadual ou municipal, sobretudo nos juizados especiais, é matéria passível de discussão na seara jurisdicional, haja vista a ausência de disciplina da questão pela Lei 12.153 de 2009. Diante disso, não cabe ao sistema de processamento eletrônico fixar regra de competência não expressamente prevista em lei. As medidas administrativas adotadas pelo tribunal requerido caracterizam uma espécie de juízo de admissibilidade prévio a cargo do sistema de peticionamento eletrônico. Restringiu o ajuizamento de demandas a entes previamente cadastrados, obsta o acesso à justiça e retira do magistrado a prerrogativa de examinar sua competência. Então, eu voto no sentido de julgar procedente o pedido, senhor presidente. A divergência? Não havendo divergência, eu também acompanho a eminente relatora. Agora, também com sustentação oral, eu chamo a julgamento da relatoria da conselheira Maria Tereza Assis Moura, requerente Corregedoria Nacional de Justiça, requerido Aston Luiz Damasceno Freitas. Aqui, conduta a infração disciplinar, magistrado, Tribunal de Justiça de Alagoas. Pelo requerido, inscrito para fazer a sustentação oral, o doutor Fábio Costa de Almeida. Está presente? Também não está presente. Vossa Excelência pode proferir relatório e voto. Senhor presidente, aqui trata-se, se não há sustentação oral, eu também já disponibilizei o meu voto e vou explicar, infração disciplinar ao advogado, sim, Excelência. Isso.
ministro Fux, ao advogado ele para a entrou, sustentação oral. o ilustre advogado entrou agora por meio virtual. Doutor Fábio Costa. É isso, doutor? Está sem som. Sem som. Desculpe, senhor presidente. Agora como? Agora o som. Ativado. Tá, acho que se eu tirar o headphone, melhora. Melhorou? Muito. Desculpe, senhor presidente. É Fábio Ferrari falando pelo desembargador Washington, senhor presidente. Pois não. Então, o senhor dispensa o relatório? Ministra Maria Tereza, o eminente advogado dispensa o relatório, Vossa Excelência tem de indicar como vai votar. Eu estou aqui, senhor presidente e senhores conselheiros, acolhendo a reclamação para determinar a instauração do processo administrativo disciplinar sem afastamento cautelar das funções jurisdicionais e administrativas. Pois não. Com a palavra, o doutor Fábio Costa de Almeida, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio conselho, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora conselheira, digníssima corregedora, ministra Maria Tereza, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público, doutor Caputo, não sei se está presente, mas minha saudação também a todos que nos assistem. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de um processo manejado como notícia crime também pela Polícia Federal, junto ao Superior Tribunal de Justiça. De consequência, esse feito foi apresentado por motivação do senhor Marcelo Tadeu, então juiz em Alagoas, juntamente com o então presidente do TRE, desembargador Sapucaia. O desembargador Washington respondeu inicialmente a um processo com motivação também da Polícia Federal, arquivado nesse egrégio conselho, no qual mesmo foi acusado da prática de assassinato de uma negona do pó, de um caso de um garoto numa praia aqui de Alagoas, que já estava esclarecido na justiça, e de um suposto crime de mando em atentado à vida do juiz Marcelo Tadeu. Esse feito foi arquivado com o voto divergente do conselheiro Norberto Campos. Na sequência da defesa do desembargador Washington, no caso pertinente ao juiz Marcelo Tadeu, para os senhores terem ideia, o juiz Marcelo Tadeu sempre foi uma figura folclórica em Alagoas. Passou a sua vida judicante, um homem novo, atacando a classe política. Apresentou um atestado médico dizendo que não poderia mais exercer a magistratura porque tinha uma lesão de esforço repetitivo e eu acho que aos 45 anos foi aposentado numa coisa assim, estranha, que ele não poderia digitar, como se uma simples indicação de um digitador não fosse o suficiente. Mas é uma figura folclórica. Ao aposentar-se, em contradição a tudo que falava, ingressou na política e começou a atacar a magistratura. Para que Vossas Excelências percebam o quão o juiz, o folclórico juiz, então juiz Marcelo Tadeu, é levado em conta aqui na comunidade alagoana, nós temos um eleitorado em Maceió de 700 mil eleitores. Ele teve 300 votos na eleição de vereador. Sempre foi conhecido pelo estardalhaço que fazia na mídia, era carinhosamente chamado no meio da magistratura, da advocacia, do doutor Darlene, porque cada mergulho era um flash, era uma notícia na imprensa. E aí o que acontece? O senhor Marcelo Tadeu disse que acabou, excluiu mais de 7 mil títulos, cancelou mais de 7 mil títulos nas comarcas de Piranhas e Olho d'Água. E por isso teria
uma vindita do desembargador Washington, porque teria acabado com o prestígio político dele. E aí teria mandado ceifar sua vida. Isso é uma criação de um engenho mental totalmente insano. Qualquer pessoa de bom senso vê ausência de lógica no que ele diz. Primeiro porque o Marcelo Tadeu não cancelou absolutamente nada, nem fez nada de vontade própria. A revisão do eleitorado naquelas duas cidades foi determinação do Superior Tribunal do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não fez nada, ele estava lá, só fez uma revisão do eleitorado. Quem não compareceu como natural teve o seu título cancelado. E vejam, Vossa Excelência, que não mudou em absolutamente nada. Quando se pega o município de Olho d'Água, os títulos cancelados, quando comparado com a estatística da eleição anterior, 1.000 e poucos títulos, foram exatamente os que não votaram. Em Piranhas, a coisa mais surreal ainda. Ele disse que teria sido, o prestígio político do desembargador teria sido atacado com a decisão dele, desculpe. A filha do desembargador foi eleita na eleição seguinte. Então, um ano após, ele mandaria matar um juiz que nada fez além de cumprir uma determinação do TSE e do TRE. Uma coisa absolutamente sem lógica, sem fundamento, sem qualquer amparo. Pois bem, 8 anos após esse fato, quando entrou em julgamento o processo, o desembargador Washington pediu uma certidão no Tribunal Superior Eleitoral, o único lugar que poderia fornecer essa certidão com exatidão. Quantos títulos realmente foram cancelados daquela decisão? Ele sequer sabia da quantidade, ele não tem envolvimento no dia a dia de cartório eleitoral, de absolutamente nada disso. E o cartório eleitoral, com base no TSE, forneceu uma certidão que 2 títulos tinham sido cancelados. Pegou-se essa certidão e juntou nos autos. Sem qualquer interferência, ele nem esteve no local, solicitou por um assessor. O senhor Marcelo Tadeu, novamente, de forma precipitada, foi à Polícia Federal, porque no julgamento foi citada essa certidão. Ora, vejam quem é o precipitado. Foi logo a Polícia Federal, poderia ter ido ao TRE procurar esclarecimento. Já foi acusando de um crime de falsidade. Foi aberto um inquérito no Superior Tribunal de Justiça para apurar esse fato. Depois de toda a instrução feita, o Ministério Público Federal disse: vamos arquivar, que aqui não tem crime nenhum imputável ao desembargador Washington. O processo a sindicância no CNJ foi arquivado, que eu creio que, por ausência de tipificação penal, por ausência de prática de delito, deve incidir na esfera administrativa. É uma regra cogente. E demais, aberto também, igualmente, no TRE, ouvindo todos os servidores envolvidos. A Polícia Federal, um ano após essa juntada de certidão, foi ao cartório eleitoral e solicitou uma outra certidão, um ano após. Idêntica certidão. Então, se não se pode confiar numa certidão fornecida por um órgão público e daí se pratica um crime sem conduta dolosa, sem ato premeditado, é impossível. Por quê? Então, teria que apurar o sistema Elo do TSE. Quem forneceu não foi a escrivã, foi o sistema Elo. Ela disse no depoimento, eu ainda indaguei da TI do tribunal, e a TI do tribunal disse: dê a certidão conforme consta da tela. Isso resplandece a verdade do que existe nos autos. 8 anos após, o desembargador vai saber, mediante recurso, quem voltou, quem não voltou? É uma cidade, Piranhas, é uma cidade cheia de acampamentos sem terra, vive na fronteira dos estados, ali Pernambuco, Bahia, vive em função da Sergipe, vive em função da hidrelétrica. São vários assentamentos. No ano seguinte, praticamente esse eleitorado estava recomposto. E mais, na eleição seguinte, a filha dele foi vitoriosa. Onde está o falso? Onde está a vontade preconcebida de tirar a vida? Isso é um ato insano, uma alegação sem lógica. O conselheiro Norberto bem pontuou. Vossa Excelência, conselheira Maria Tereza,
em boa hora, em sempre consultado o livro, nos indícios da prova indiciada do processo penal, já alenta que o mero juízo de suspeita de alguém fundado em opinião subjetiva mostra-se suficiente para apontar a autoria de um delito. Não existe absolutamente nada disso. O senhor Marcelo Tadeu novamente corre à Polícia Federal para houve a prática de um crime. Que crime? Utilizar uma certidão fornecida por um sistema do Tribunal Superior Eleitoral? Isso não é crime. Já o Ministério Público já assentou, não há crime, pediu arquivamento. De forma, senhores conselheiros, vejo que esse egrégio conselho vem sendo iterativamente usado por pessoas que atacam de forma pessoal o desembargador Washington. Assim, concluindo a sustentação, peço para que não sejam aberto o presente procedimento determinando o seu arquivamento como medida de justiça. Grato pela atenção de todos. Concedo a palavra agora à conselheira Maria Tereza de Assis Moura. Antes de mais nada, cumprimento o doutor Fábio Ferrário pela sua sustentação oral. Aqui, a questão é a seguinte. Na reclamação disciplinar 2662-39, o desembargador aqui reclamado era acusado de atentar contra a vida do juiz de direito de Alagoas, Marcelo Lemos Tadeu, sendo que o desvio na execução culminou na morte do advogado Nudson Arlen Mares de Freitas. O motivo para a tentativa do homicídio seria a insatisfação do desembargador com a revisão do eleitorado promovida pelo juiz de direito no exercício da jurisdição eleitoral, na 32ª Zona Eleitoral, correspondente aos municípios de Piranhas e Olho de Água do Casado. A revisão eleitoral promovida pelo magistrado teria levado ao cancelamento de vários títulos de eleitor. De acordo com a imputação, o cancelamento seria potencialmente prejudicial a interesses políticos favorecidos pelo desembargador, o que teria motivado o delito. E aqui eu faço um parênteses, talvez o doutor Fábio possa até esclarecer melhor. Em relação a esses fatos, havia um inquérito no STJ em relação ao homicídio, que me parece ainda não está concluído, não é? Ainda estava em andamento, acredito que ainda esteja. Vossa Excelência me permite um esclarecimento? Claro. O desembargador só foi, acho que há mais de 10 anos, ouvido em fase inquisitorial e até hoje não foi chamado a mais nada desse inquérito. Obrigada. O inquérito está lá em andamento. Em 26 de novembro de 2015, o desembargador peticionou nos autos daquela reclamação disciplinar, promovendo a juntada de 2 certidões. De acordo com a petição, assinada de próprio punho pelo reclamado, essas certidões comprovariam que as alegações do juiz de direito eram manifestamente inverídicas e fantasiosas. Ambas as certidões dão conta de que, no período em que atuou na 32ª Zona Eleitoral, o juiz Marcelo Tadeu cancelara apenas uma inscrição eleitoral. A imprecisão da informação fica patente pelo contraste com os editais que deram publicidade ao resultado da revisão eleitoral. O edital 35 de 2007, relativo a Piranhas, informa o cancelamento de 4.054 inscrições. O edital 36 de 2007, relativo ao município de Olho d'Água do Casado, reporta o cancelamento de 1.744 inscrições. A informação imprecisa induziu em erro os membros deste Conselho Nacional de Justiça. A então corregedora, a ministra Nancy Andrighi, votara pela instauração do processo administrativo disciplinar. E eu trago aqui, não vou transcrever o trecho em que ela assim se manifesta. Não obstante, restou vencedor o voto do conselheiro Norberto Campeiro pelo arquivamento da reclamação. Na fundamentação, fica claro que a divergência quanto ao cancelamento do eleitorado não foi o elemento central, mas era um dos fatores que contribuía para a sua conclusão. E eu chamo aqui, também trago um grande trecho aqui a contexto, só saliento um trecho em que ele diz assim, seriam cerca de 10 mil títulos
eleitorais nos municípios alagoanos de Piranhas e Olho d'Água do Casado, tendo como resultado a diminuição do prestígio do irmão do requerido, prefeito de um deles. Aliás, tais fatos são infirmados pela defesa, que apresenta a certidão do TRE, dando conta de que não houve tal cancelamento de títulos no período em que o juiz que teria sofrido o atentado esteve naquela zona eleitoral. Apresentam, pois, um motivo torpe que aparentemente nem ocorreu. E ainda que verdadeiro, embora não se possa afastar de plano que algum insano possa cometer tal absurdo por motivos tão banais, exige que as cautelas sejam redobradas. E diz da existência do inquérito que tramita no STJ, que terá o condão de trazer à luz a verdade real. Enfim, resumindo aqui, a ministra Nancy foi pela abertura do PAD, dizendo do intuito deste fato de que teria o juiz sido ameaçado pelo desembargador reclamado para que cessasse, né, a sua atuação. Havia pessoas da sua mais próximo relacionamento que estava concorrendo às eleições naquelas cidades, e então que o assassinato teria se dado por ligação com as pessoas do irmão do reclamado, quando o prefeito da cidade, que teria então perdido força e prestígio com a atuação do juiz, e então prevaleceu, porém, o voto do conselheiro Norberto Campelo, que disse que a defesa, e volto aqui mais uma vez a dizer, foi o desembargador reclamado que peticionou nos autos de próprio punho, juntando duas certidões, né, dizendo que comprovariam que as alegações seriam falsas porque não teria havido, teria havido apenas um cancelamento de inscrição. Aí eu continuo aqui. O Tribunal Regional de Alagoas instaurou sindicância acerca da expedição da certidão. Concluiu que a consulta realizada pela certidora não recuperou a informação relativa à revisão de eleitorado, tendo em vista que o cancelamento de título com esse fundamento tem código específico no sistema e que, em razão do tempo decorrido, essas informações não mais estavam disponíveis numa consulta ordinária. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da sindicância, dizendo que a informação constante das certidões era imprecisa, mas que os documentos não seriam propriamente falsos, visto que apenas espelhariam as informações constantes do sistema. E eu aqui deixo claro, não estou aqui pelo meu voto sequer insinuando ou imputando qualquer eiva de que o magistrado teria falsificado a informação. Não é essa a questão. Não há prova concreta de que ele tenha contribuído para que a certidão tenha sido produzida com a informação inverídica. No entanto, havia consciência de que o documento não espelhava a verdade. Nesse sentido, foi a percepção do Procurador-Geral da República que, ao pedir o arquivamento da sindicância em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou. Ainda assim, ciente da real quantidade de títulos eleitorais cancelados na revisão de eleitorado do município de Olho d'Água do Casado, o desembargador Washington Luiz fez uso da certidão imprecisa no processo disciplinar para sustentar a sua defesa. A conduta do desembargador é certamente reprovável do ponto de vista processual, pois agiu com má-fé e deslealdade processual passíveis de punição mediante multa por litigância de má-fé. E aí eu digo, a diferença abissal entre o número de títulos efetivamente cancelados e o número registrados nas certidões demonstra que uma pessoa minimamente informada da política local perceberia a falha. O envolvimento da família do magistrado na política da região é notório. O próprio desembargador afirma que, no ano seguinte à revisão do eleitorado, a sua filha foi eleita no município de Piranhas. Essas circunstâncias, a meu ver, indicam que o desembargador tinha ciência do resultado da revisão do eleitorado e sabia que a certidão não correspondia à realidade. E aqui eu concluo que os magistrados têm por dever manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Os administrados têm o dever de expor os fatos com veracidade no processo administrativo. O magistrado que ocupa a posição de parte
se espera que se desincumba desse dever com todo o denodo possível, daquele que tem o poder de exigir o cumprimento da lei processual, espera-se, quando envolvido em processo, que haja de maneira exemplar. Entendo eu que, para esta fase processual, está suficientemente demonstrado que o reclamado se valeu de documento que espelhava informação insuficiente para induzir em erro os membros deste Conselho Nacional de Justiça, que, com o voto, volto a dizer, vencedor do conselheiro Norberto Campelo, explícita e expressamente disse que a defesa infirmou a certidão, dando conta de que não teria havido aquele cancelamento. Então, esta certidão, a meu ver, já sendo usada, e obviamente aqui ela não espelhava a verdade, facilmente era possível, porque de 1 para 4 mil em um dos municípios e de 0 para 1.744, vai uma diferença daquela região muito grande. E, portanto, entendo eu que para esta fase deve ser instaurado competente processo administrativo para apuração, aprofundamento dessas apurações, porque, volto a dizer, o problema aqui que me parece é a indução deste Conselho Nacional de Justiça para arquivar uma reclamação disciplinar, utilizando-se de uma certidão que, mais do que comprovado, não espelhava a realidade dos fatos e que foi juntada com uma petição assinada de próprio punho pelo desembargador reclamado. Então, eu aqui concluo desta forma e digo que, tendo em vista que os fatos não são recentes, não vislumbro a necessidade de instauração do afastamento do magistrado durante o processo e, resumidamente, eu acolho a representação disciplinar e proponho a instauração de um processo administrativo disciplinar em desfavor do desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a ser distribuído a um dos membros do Conselho. E este é meu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma questão de ordem? De fato? Sim, sim. Só um esclarecimento, que essa certidão ela foi extraída 8 anos após essa revisão. O único local que o desembargador tinha para saber a quantidade de títulos, porque a essa altura o eleitorado já estava todo recomposto, era o TSE. Ele não tinha ciência de quantos foram sujeito a recurso, nada disso. E, se me permite a conselheira Maria Tereza, a citação do doutor Norberto, eu estava no plenário, a defesa foi feita pelo doutor Nabor, eu estava no plenário, ele fez a citação opter dictum da certidão. O fundamento do voto do doutor Norberto era que o PAD não seria o veículo processual adequado para se apurar uma infração dessa magnitude, ou seja, um homicídio, que estaria a cargo do STJ. São esses esclarecimentos e agradeço a atenção. Conselheiro ministro Emanuel Pereira pede a palavra. Som. Senhor presidente, eu pedindo todas as vênias, senhor presidente, eu vou pedir vista regimental desse processo. Pois não. Então, após o voto da conselheira Maria Tereza de Assis Moura, corregedora e ministra, no sentido de votar pela instauração do processo administrativo disciplinar, pediu vista o ministro e conselheiro Emanuel Pereira, aguardarão os demais. Senhores conselheiros presentes virtualmente e presentes aqui no nosso auditório. Essa é a última sessão do Conselho Nacional de Justiça, a do Supremo Tribunal Federal depois de amanhã, e ela, digamos assim, consuma um primeiro período que eu estou aqui à frente do CNJ. Então, num primeiro momento, eu queria efetivamente agradecer aos senhores conselheiros o apoio recebido
na condução dos trabalhos. Tivemos iniciativas, todas elas comemoradas, iniciativas nobres que, digamos assim, estão convergendo para os objetivos do Conselho Nacional de Justiça. Nós aqui temos dois focos importantes: a atividade disciplinar do Conselho e a promoção de políticas públicas que possam elevar o Poder Judiciário Nacional ao mais alto patamar a que ele merece. Assim também eu tenho procurado fazer no Supremo Tribunal Federal. Queria dizer que foi e será perene até o final do meu mandato uma convivência extremamente agradável, uma convivência de profundos conhecimentos, todos os conselheiros muito, digamos assim, muito disciplinados na tarefa que devem exercer e sempre apresentando proposições que somente elevam o nome do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, inclusive, foi um dia especial. Nós sempre lembramos aqui, ao início dos nossos trabalhos, o sofrimento do povo brasileiro diante dessa pandemia. E, então, nós teremos necessariamente uma retomada em fevereiro, quando iniciamos nossos trabalhos, e que, na verdade, será um novo recomeçar, que nós não sabemos como. Nós fizemos todos os nossos esforços, alguns trabalharam virtualmente, outros presencialmente, mas o CNJ cumpriu à saciedade a sua missão. E como nós vamos recomeçar, eu queria deixar uma mensagem importante de como se deve recomeçar, para que nós possamos ter um ano de paz, de reflexão, um Natal o quanto possível pensando no outro e um ano novo sempre almejando alcançarmos objetivos mais nobres do que esses que nós já propusemos esse ano. E eu encontrei uma passagem de Carlos Drummond de Andrade muito interessante sobre recomeçar, onde ele afirma: não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, é acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado. Chorou muito, foi limpeza da alma. O importante é que sempre é possível recomeçar. E nesse recomeço, nós temos de ter lições que nos levem a um caminho de paz, de serenidade, porque exercemos uma função muito árdua. E eu me recordo que um promotor de justiça chegou a uma idade madura e desejou pensar num caminho de fé, num caminho de paz. E, como promotor de justiça, resolveu abandonar a vida de promotor para ser um filósofo capaz de levar esperança às pessoas. E ele, então, esse filósofo, promotor de justiça, Max Hermann, escreveu uma carta para ele sobre como seria esse caminho da felicidade, esse caminho de paz, esse caminho de fé. E ele, então, escreveu essa carta e andava com ela no bolso, para que, nos seus momentos de ansiedade e aflição, pudesse lê-la. E aí, um dia, ele foi na igreja de Baltimore, assistiu a uma missa, e a carta dele caiu nas escadarias da igreja de Baltimore. E aí o pároco encontrou essa carta e fez distribuir por toda a comunidade. E essa carta tomou um vulto tão grande que o general do Exército americano dizia que ela deveria ser vendida como remédio em vidros. E ela foi a grande carta que, digamos assim, estimulou toda a juventude naquele festival de Woodstock, que é da minha geração, onde o lema era paz e amor. E essa carta, porque caiu nas escadarias de Baltimore, ficou conhecida como a Carta de Baltimore. E para nós levarmos essa mensagem
de paz, de fé, de esperança, de modus vivendi, para sermos tão felizes quanto somos hoje aqui no CNJ, por essa convivência, e para outra que virá, eu destaquei alguns trechos apenas para homenagear os senhores como partners tão maravilhosos que eu pude encontrar aqui há 3 meses depois da assunção do Supremo Tribunal Federal. Então, a carta, na verdade, ela se chama Desiderata, aquilo que se deseja. E ele diz o seguinte, que essa é a minha homenagem que eu presto aos conselheiros, que eu trago para levarmos dentro da nossa alma como uma lição de vida. Siga placidamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que sempre há paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade e ouça a verdade alheia. Todos têm a sua própria história. Não se compare a ninguém. Você poderá se tornar presunçoso ou magoado, pois sempre haverá alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente e lute pelos seus ideais, porque a vida é cheia de heroísmos e você tem o direito de estar aqui. Não simule afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante da dor, o desencanto e a desventura, o amor é sempre perene. Aceite o conselho dos anos, mas também seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do seu espírito que o protegerá dos infortúnios inesperados. Mas não se desespere com os perigos imaginários. Seja gentil consigo mesmo e esteja em paz com Deus e mantenha a paz em sua própria alma, porque, apesar dos desencantos, das agruras e dos sonhos desfeitos, esse ainda é um mundo maravilhoso. Tenham todos um Feliz Natal e um grande ano para vocês e toda a família. Muito obrigado.